Olá, chega até você mais um episódio da série Somos a BTU, um programa em parceria entre a TV Unesp e a BTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária. Hoje nós temos o prazer de receber em nossos programas Richard Santos, da Universidade Federal do Sul da Bahia, que estamos aqui conversando em off, uma universidade ainda muito nova, mas com alguns projetos bem ousados e uma vontade de trabalhar muito grande. Richard, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Professor Francisco, eu que agradeço e fico à disposição. Acho que esse programa e a proposta da BTU só vem a fortalecer a comunicação pública, no nosso caso, universitária, e acredito que é através da comunicação pública que a gente fortalece a cidadania, a democracia e desmistifica as perspectivas e possibilidades de uma educação para a emancipação. Então, por isso que no momento que me convidaram, eu prontamente respondi sim e me coloco à disposição. E está numa situação um pouco atípica, né, Richard? Porque a gente está conversando com uma universidade que ainda nem tem uma emissora propriamente instalada, está no processo, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, né? E vocês já fazem parte da BTU. Mas primeiro, antes da gente entrar nesse assunto, Richard, eu queria que você falasse um pouco de você, porque esse é exatamente o nosso objetivo aqui. É a gente trocar experiências, conhecer os gestores, para que a gente possa facilitar a troca de experiência, o intercâmbio, né? Então, como que você chegou aí até onde você está hoje, na Universidade do Sul da Bahia? É o seu lado profissional? Conta um pouquinho para a gente ficar te conhecendo mais. Não, perfeito. Eu tenho uma história longa e vou fazer a edição aqui, certo. né? Eu venho do âmbito, como a gente dizia, né, do hip hop, sou carioca, hoje completo esse ano 52 anos, mas saí do Rio de Janeiro há muito tempo, jovem, com 19 anos de idade. No Rio de Janeiro eu sou pioneiro da cultura hip hop. A gente está falando no início dos anos 1990. Certo. E como que a comunicação entra em mim, né? Eu estou falando de um momento que você tinha artistas incipientes como o Gabriel Pensador, o MVB, o próprio Marcelo D2, que são alguns mais conhecidos nesse sentido, e o meu grupo Consciência Urbana. E eu já tinha feito a Senai de Artes Gráficas. E observava que esse movimento novo nosso, né, de poucas pessoas produzindo e fazendo essa música de protesto, a gente não conseguia entrar nas redações de jornal, não sabíamos como acessar esse espaço da comunicação. E eu sempre tive esse olhar crítico, né, e achava que as portas estivessem aí para a gente derrubar, quando não abertas. Então, com a expectativa, com a expertise que eu tinha do Senai, do curso de artes gráficas, eu fui aprendendo a fazer release, fui aprendendo a entender como fazer a divulgação. Assim que eu começo a vir um artista, também promotor da arte, um artista ativista, vou para a Rádio Imprensa do Rio de Janeiro, fazer parte da equipe de um programa chamado Vibrações Positivas, que era música de positividade, rap, reggae, e trazia notícias para o público. Depois disso, eu vou colaborar na MTV em São Paulo, a carreira expandindo, as relações expandindo. Colaboro com a MTV, a criação de um programa chamado IO MTV Rap, primeiro programa de rap da televisão brasileira. Posteriormente, eu colaboro no Metrópolis, da TV Cultura, com alguns especiais, programação voltada para as periferias. A gente tem aí um momento que começa a se discutir a periferia na televisão, uma televisão que não fosse apenas voltada para aquele público médio, mas também introjetar essas periferias, novas estéticas, novas cores no âmbito televisivo. Eu vou para o Metrópolis e contribuo com a TV Cultura para isso. Posteriormente, já chegando na virada do século, nos anos 2000, eu sou convidado pelo Fantástico da Globo, vou fazer o primeiro quadro, o primeiro projeto de periferia na Globo, que depois isso amplia. Eu vou fazer um quadro no Fantástico chamado Nós na Fita,
né? Eu costumo dizer que sou a primeira pessoa preta, depois da Glória Maria, a ter ação e participação efetiva no Dominical Fantástico, que ainda hoje é líder de audiência, e eu digo que a gente ali usava essa expressão na época, descortinar as periferias, mostrar o Brasil que a TV não mostrava. Isso tem muito sucesso. Eu sou convidado pela TV Record para trabalhar na Record, apoiando o Netinho de Paula. Lembra do Netinho de Paula aí de São Paulo, músico do pagode, empresário também. Ele, naquela oportunidade, tinha um programa dele chamado Domingo da Gente, e a gente criou, além do programa, nós criamos um seriado, que é o primeiro seriado da televisão brasileira de pessoas pretas sobre periferia, chamado Turma do Gueto, né? Ia ao ar sempre às segundas-feiras. Eu contribuía com a redação e fazia um personagem também chamado Professor Jefferson. Imagina que nessa altura eu não tinha nenhuma ideia de estar na academia, ser professor, mas o futuro nos reserva, nos prega surpresas, né, Francisco? Então, a gente fica, acho que 4 anos no ar. Quando o governo Lula cria a EBC, o governo Lula, em seu segundo mandato, a Empresa Brasil de Comunicação, eu sou convidado pelo Florestan Fernandes Júnior para fazer parte da equipe na área de cultura, trazer diversidade, trazer essa pluralidade para a empresa pública. E era que eu já buscava isso, né? Eu, então, vou para a Empresa Brasil de Comunicação, fico baseado em Brasília, desenvolvo lá um programa chamado Para Todos, que era Cultura para Todos. Então, a gente viajava o país, ainda cheguei aí à África, a Guiné-Bissau, mostrando essa televisão. Sempre a tônica do meu trabalho televisivo é mostrar o que não é comum de ser visto na televisão. Modéstia à parte, sou inclusive um dos pioneiros nesse sentido, que hoje a gente vê com maior pluralidade essa televisão de pessoas não brancas, de pessoas pretas, enfim. Mas isso era muito escasso e sou um dos pioneiros nesse sentido. Com todo esse arcabouço, eu falei, eu preciso voltar para a academia. E também um tanto quanto cansado da indústria cultural, dos interesses subjetivos que tem na sua estabilidade, na sua contratação ou não contratação, toda essa política da comunicação que é muito pesada no Brasil, e os interesses nessa perspectiva. Eu volto, então, para a universidade, vou fazer a minha formação, vou fazer o mestrado em comunicação, vou fazer um doutorado, isso eu estou falando da UNB, né? O doutorado é em ciências sociais, mas num departamento de estudos latino-americanos, que é ciências sociais com recorte para a América Latina. Seja no mestrado, seja no doutorado, eu vou fazer no âmbito das ciências sociais, mas focado na comunicação, estudando o que a gente chama de sociologia da comunicação. Quais os interesses permeiam a comunicação no Brasil e na América Latina? Por que a comunicação pública não é vista como uma comunicação potencializadora da democracia de alta densidade, da emancipação, da educação, né, de uma pluralidade comunicacional? Quais os lobbies que impedem isso, seja no Brasil ou na América Latina? É nesse processo que eu faço concurso para a Universidade Federal do Sul da Bahia, uma universidade que esse ano de 2025 está completando 12 anos, uma universidade nova, àquela altura, então, ainda mais nova, ainda carente de contribuições para sua estruturação. Eu digo que uma universidade federal no sul da Bahia, a gente está aqui em Itabuna, Ilhéus, bem na fronteira de Itabuna e Ilhéus, onde a gente tem uma reitoria e tem o campus aqui na região. Nós estamos em Porto Seguro, onde a gente tem, inclusive, a maioria dos cursos voltados às humanidades
Ciências Ambientais e o Centro de Formação em Artes e Comunicação. Eu era lotado em Porto Seguro quando entrei, depois vim para a gestão, vim para a reitoria, foi removido para cá. E nós temos a fronteira sul, como a gente chama, um campus em Teixeira de Freitas, onde a gente tem a maior parte relacionado à saúde, cursos de saúde. A gente está falando de 250, 300 quilômetros entre um campus e outro. E o que isso tem a ver com a minha entrada na universidade? Porque é nesse processo, lembra que a gente tem o que eu chamo de golpe de 2016, mas a gente tem a saída da presidenta Dilma do seu segundo mandato. Eu via muito esse debate da comunicação e numa comunicação tendenciosa, viciada para um espectro político. E eu sempre me chamou a atenção que se a gente tivesse uma comunicação pública forte, e eu digo comunicação pública e não comunicação governamental, né, a gente poderia ter uma sociedade um pouco mais pacificada, com acesso à informação, combater fake news, etc. Quando eu faço concurso para a UFSB, uma das questões do concurso era, na sua entrevista, você dizer o que a sua vida pregressa contribuiria para a constituição dessa universidade no território, um território vasto como esse, que é o sul extremo sul da Bahia, sendo a UFSB a primeira universidade pública federal na região. Nós não temos outra universidade pública federal e a realidade é que só os filhos das pessoas de posse, né, o que a gente costumou chamar de coronéis, conseguia se mover para Salvador para acessar o estudo, a formação pública. Então, a gente tem aí toda essa área de abrangência. Falei, bom, a minha proposta, né, de atuação é no campo da comunicação. Eu estou fazendo concurso para isso e posso desenvolver um projeto de rádio e TV pública universitária. Preciso dizer que ninguém conhecia essa possibilidade, ninguém sabia da lei, né, da lei de cabo, ninguém sabia da Empresa Brasil de Comunicação, que você poderia fazer parceria, etc. É assim que eu chego na universidade, preciso fazer um outro recorte, com as pessoas duvidando muito da capacidade da gente conseguir uma outorga de um canal, conseguir fazer essa construção. Mas eu tinha tido essa experiência prática, política, na criação da EBC, na vivência em Brasília, sabia que era possível. Sim. Essa minha jornada, essa minha saga, então, começa efetivamente em fevereiro de 2018, quando eu chego aqui na UFSB, e hoje a gente começa, eu vou dizer, a colher esses frutos, né? Em que pese a gente ainda não esteja transmitindo, mas é uma realidade. Como isso se tornou realidade, Francisco? Você está lidando com um comunicador. Se você precisar, você me corta. Não, você já está entrando no segundo tópico que eu já ia te perguntar mesmo, que é exatamente como é que vocês se estruturaram, então, estão estruturando, então, essa televisão que ainda não está implantada, que ainda não nasceu. Exato. Exatamente. Então, como isso se tornou realidade, né? Eu identifiquei que a gente tem aqui no sul, extremo sul da Bahia, o que a gente vai chamar de deserto comunicacional. Efetivamente, só existem duas emissoras que retransmitem, tem retransmissoras aqui na região, a Globo e a Record. Retransmitem a programação oriunda de Salvador. E elas retransmitem e com apenas... eu vou falar que a gente tem 15 minutos de arte no Jornal da Manhã, 15 minutos de arte no horário do almoço e 15 minutos de arte à noite. Sim. Que nos outros estados é o RJTV no Rio, é o SPTV em São Paulo, o BATV aqui. Era 15 minutos, são 15 minutos de arte para falar de uma região tão extensa, etc. Eu falei, é aí que a gente entra. Aí a importância da comunicação pública universitária. Eu fui para dois caminhos, ou três, eu vou chamar assim.
fui articular isso, iniciativa minha, de docente na universidade pública. Fui bater na porta de políticos, criei o projeto, fui conversar com cada um, seja prefeitos, secretários de Estado. Àquela altura a gente tinha um governo anterior, que era um governo sedicioso, né? Um governo atacando as universidades. Eu não fui discutir com o governo federal, mas eu fui fortalecer o projeto no âmbito regional. Isso foi um passo. O outro ponto, tripé, vamos chamar assim, foi dentro da universidade identificar colegas, sejam eles técnicos, sejam docentes, mesmo estudantes, interessados em comunicação, no debate, na televisão, etc. Identifiquei. Seja naquela altura no meu departamento, que era o departamento de artes, né? E não era artes e comunicação, como é hoje, seja em outros departamentos, inclusive de ciências ambientais, outros departamentos. Fui formando esse grupo. E o terceiro passo era identificar como oficializar uma proposta e como ter capilaridade efetiva dentro da própria universidade com 3 campi, né, com multicampia. Esse terceiro passo, eu sugeri para a reitoria a criação do curso de jornalismo, curso bacharelado em jornalismo, que ia interessar não só a universidade, mas também a comunidade no seu entorno. A gente fez um levantamento, a equipe de colegas que então nós montamos, a gente fez um levantamento que o único curso de jornalismo acessível para essa população, com mais de 15 municípios diretamente atingidos, mais de 3 milhões de pessoas, pegando sul, extremo sul da Bahia, era Salvador, não tinha aqui na região. Falei, então o curso de jornalismo, ele interessa para rádios locais, ele interessa para as próprias emissoras, para as próprias 2 emissoras de televisão locais. Eu fiz a proposta do curso de jornalismo e consegui aprovar. Escrevi o curso, saí com dor na lombar, problema na coluna, porque você sabe outra coisa, né? A gente tem sempre muito acúmulo nas universidades. A carreira docente, eu digo que ela é mal remunerada, mas a gente trabalha muito. Então você recebe apoio para a realização, mas escrever, pensar, sentei, quase que telegrafei, fiz uma ideia do projeto de curso e os colegas depois ajudaram, revisaram. Mas ao mesmo tempo que eu desenvolvi o projeto do curso, eu fui visitar o pessoal da TV local. Aqui a retransmissora da Globo é a TV Santa Cruz. E falei que a gente estava criando esse projeto, se eles tinham interesse. Eles falaram, não, temos interesse, apoiamos, porque mesmo a atualização dos nossos profissionais a gente não consegue fazer aqui na região. Contratação de profissionais a gente não consegue fazer na região. Conseguir esse aliado. E também as rádios locais, a mesma conversa. A gente não consegue interesse. Então a gente conseguiu também fazer aquela ideia de pensar a universidade, mas pensar a universidade para além muros, né? Com os interesses do território. Foi assim que a gente conseguiu caminhar. E lembra que eu falei do apoio político. No apoio político, nós conseguimos aqui, de primeira hora, uma deputada federal, e eu me permito falar o nome aqui, a deputada Alice Portugal, uma deputada oriunda da UFBA, servidora técnica da UFBA Federal da Bahia, e que identificou a potencialidade de um canal de rádio, televisão, etc. Ela imediatamente fez uma dotação orçamentária, fez uma emenda parlamentar para nos apoiar, né? Maravilha. Exatamente. E assim a gente conseguiu caminhar nessa estruturação. O curso de comunicação, agora, nesse ano, nós tivemos a primeira turma formada ao curso de jornalismo, e nesse ínterim eu fui convidado
para assumir a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFSB. Por isso que eu mudo também para Itabuna, onde está a reitoria. Fiquei como pró-reitor 2 anos, saí em novembro do ano passado, por conta de coisas naturais e no âmbito da gestão, mas consegui, na minha ida para a extensão, consolidar, criar o regimento, colocar o TV UFSB, canal UFSB, a gente chama de canal UFSB porque é rádio, TV e multimídia. Na estrutura do organograma da gestão superior, né? Ele, então, não fica atrelado a um departamento lá na ponta que vai estar submetido a interesses do gestor da vez, ele não fica solto no âmbito da universidade, ele fica no âmbito da PROEX. E por que no âmbito da PROEX? Porque a gente está pensando a partir de Paulo Freire, né? Comunicação como extensão. A gente está pensando que isso consolida e fortalece os vínculos da comunidade com a gente. Eu posso dizer, Richard, que aqui foi uma luta nossa aqui da TV, minha, né, enquanto da TV Unesp, exatamente vincular a TV à Pró-Reitoria de Extensão, mas ainda não chegamos lá. Mas realmente isso é é o que mais se consegue atrelar, né, essas duas potencialidades, porque a televisão ela é uma vitrine da universidade. Ela é por onde a sociedade olha para o interior da sua universidade, como prestação de serviço, como devolutiva daquilo que é investido aqui, como nós estamos na universidade pública, né? Mas não chegamos lá ainda, mas temos esperança. Não, pois é, exatamente. Eu acredito que todo esse movimento que eu fiz anteriormente, durante o processo, foi um passo no convencimento dessa importância. Mas também eu preciso dizer que é diretamente também relacionada com a minha saída da Pró-Reitoria de Extensão. Por que isso? Porque a gente ainda tem, eu não vou dizer especificamente no âmbito da UFSB, mas é esse meu lugar de fala, a gente ainda tem um desconhecimento dos nossos gestores sobre a importância da comunicação pública e, no nosso caso, universitária. É sempre visto com desconfiança. Quando a gente fala da imparcialidade do projeto, da imparcialidade, da necessidade de uma comunicação pública imparcial, querem se transformar em comunicação governamental, comunicação institucional. Então, é uma luta para essa consolidação. E um dos passos que eu acreditei ter dado, fazer certo ok, conseguimos institucionalizar, agora eu parto para a segunda parte, que é criar conteúdo para esse canal, mas para eu criar conteúdo desse canal, eu não preciso estar gestor da Pró-Reitoria de Extensão. Porque a ideia do canal era justamente essa, estar na gestão, mas que todos os docentes, todos os técnicos, toda a comunidade acadêmica possa objetivamente criar conteúdo e ter o seu conteúdo ali, independente de situação ou oposição à gestão. É esse, então, o momento que eu estou agora. Eu criei um projeto chamado Território Conecta, que é justamente para conectar o território e, mais uma vez, com o apoio do MCTI, que é na divulgação da ciência, da tecnologia, com o apoio dessa bancada. Aí hoje a gente tem o apoio da bancada baiana aqui, para a gente montar a equipe, comprar equipamento e sair produzindo conteúdo para o canal. Então vocês já chegaram a assinar, né, fazer parte daquele convênio com a EBC para a consignação do canal. Fomos os propositores. Lembra que eu comecei contando que eu participei da criação da EBC e fomos os primeiros propositores do convênio e levamos lá a ideia de que precisaria ser um pool, uma rede de universidades. É aí que a EBC, através da Maíra Bittencourt, está fazendo um trabalho muito significativo e saiu recentemente, amplia esse projeto e a gente vai sendo esse farol das formas do fazer, das relações com os territórios, das relações com as bancadas dos estados. Eu tenho trabalhado e atuado muito no fortalecimento desse processo.
Francisco, é também por isso que, antes mesmo da gente começar a transmitir, eu procurei a BTU para fazer o convênio com a BTU, porque isso nos fortalece, Sim. isso nos dá caminho, isso faz com que é o que a gente está fazendo aqui, Exatamente. essa troca de experiências que eu não preciso ter somente quando eu entrar no ar e começar a errar. Eu posso aprender com os que vieram na frente e a gente compartilhar nossas expertises, né? Exatamente, aí tem todo o nosso apoio, Richard. E uma Muito questão obrigado. importante, que você tocou no assunto aí, é, não só do convencimento, mas da importância da comunicação pública, e que algumas pessoas não têm a real dimensão da importância de ser um canal aberto, né? De você Exato. conseguir, junto a uma emissora pública, né, como a EBC, ter um canal aberto, sendo que nós estamos aqui num problema grande, exatamente da lei do cabo, que ainda não há uma lei essa mesma obrigatoriedade no streaming. E pior ainda, nós estamos brigando, nós assim, a TV pública no geral, né, não só a BTU, nós estamos brigando para estar no streaming. Mas o streaming, ele é elitista. Não adianta Exato. você ter na sua região, que é uma região carente, como o norte de Minas, que está muito próximo aí de vocês, né? Não adianta ter acesso ao streaming se as pessoas não vão ter condição de pagar o streaming. Nós temos que estar na TV aberta. A TV pública é televisão, tem que ser gratuita, né? Então, assim, muito feliz mesmo com a iniciativa de vocês, parabéns mesmo. E tomara que vocês consigam, o mais rápido possível, estrear o canal, porque vai ser um marco realmente, né? Não só pelo contexto da sua universidade, como você bem colocou, mas dessa questão da gente estar no lugar que é o lugar de fato da comunicação pública, um lugar aberto e gratuito, como é um sinal de radiodifusão. É isso mesmo, exatamente isso. Eu acho que você toca num ponto muito importante, porque a gente tem hoje a ilusão de que o streaming é o que vai dar capilaridade, é perene, mas é uma elite. Eu ouso dizer ainda que a gente não tem 90% da população brasileira que tenha celular ou algum tipo de acesso à internet com esse acesso nas casas, né? A gente tem uma pesquisa recente que boa parte da população usa a internet emprestada. No interior é muito comum a gente ver espaços públicos, o centro de cultura, um posto de saúde. Essa é a nossa realidade aqui. Às vezes, um posto de gasolina que tem acesso à internet, as pessoas utilizando ali a internet, porque quando vão para as suas residências não têm acesso à internet. Então, é ilusão a gente achar que o streaming vai ser a nossa solução, em que pese a lei do cabo também tenha sido importante, mas também no cabo as pessoas não acessavam efetivamente a TV a cabo. É o canal aberto, por isso que eu fui atrás dessa parceria com a EBC, fui fazer essa provocação, porque é aí que a gente consegue consolidar a ideia de canal público universitário. A TV do cabo, ela foi uma resposta aos anos 90 por uma necessidade daquela época. Exato. Né? Hoje nem se justifica mais a gente não poder estar no sinal aberto. Tudo bem que alguns centros, como São Paulo, Rio, onde não há lugar no espectro, né, para novas frequências, tudo bem. Mas não se justifica mais em regiões, nesses bolsões, né, de carentes do país, tão grande como o Brasil, a TV pública não, obrigatoriamente não ter ali o seu canal aberto. Então talvez esse seja um exemplo, seja um farol que você esteja colocando aí para que as pessoas, o poder público, né, isso é primordial, né? Sem o apoio do poder público, não tem como a televisão universitária ou a televisão pública se desenvolver. É importante que eles entendam isso mesmo. Porque senão, alguns têm até preconceito, né? Não quero mexer com deputado de bancada A ou B. O dinheiro não é dele, o dinheiro é público, né? Isso, é isso não mesmo. Tem essa questão. Exatamente. Exatamente, Francisco, exatamente isso. E, por outro lado, eu também posso dizer que no âmbito da academia, no âmbito da universidade, a gente acaba ficando muito confortável, né? Produzindo ali nossos papers, fazendo a nossa pesquisa e tal, e esperando que a comunidade externa acesse isso. Sim. A gente até para fortalecimento, porque a televisão pública universitária, ela fortalece a universidade.
E para fortalecimento da universidade pública, hoje tão vilipendiada, seja ela federal, seja ela estadual, a gente precisa sair desse nosso conforto e partirmos para a ação, sair da teoria e partir para a prática, partir para fazer essas articulações. Você sai um tanto quanto arranhado, muitas das vezes, você não sai ileso. Quando as pessoas descobrem essas possibilidades e entendem que comunicação é poder também, vira uma certa disputa por esse domínio do espectro, seja na universidade, seja fora da universidade, mas aí a gente precisa ter a compreensão que a gente está ali numa missão. E a nossa missão é movimentar essa areia, essa massa amorfa. A gente movimentando, a confusão que dê vai ser sempre uma confusão positiva, porque é em prol da comunicação pública. Eu penso assim, acredito muito nisso. Sempre vai gerar uma vibração positiva, né? Lembrando do programa que você fazia lá, que o nome é perfeito mesmo. Exatamente, exatamente. A ideia é a gente gerar vibrações positivas. Exatamente. Ou uma outra expressão, balançando sem perder a base. E vocês têm alguma previsão, Rígido, desse trabalho, dessa efetivação? Porque realmente é um processo demorado, né? Nas universidades públicas, o dinheiro público sempre ele percorre várias instâncias para poder ser liberado e acontecer, mas há uma previsão ou um desejo de em quanto tempo vocês estejam aí com a emissora implantada? No projeto, no âmbito do Território Conecta, que é esse que eu estou dizendo que a gente está fazendo para a produção do conteúdo, subir primeiramente para YouTube e tal, a gente imagina nesse segundo semestre, no máximo até o final do segundo semestre, a gente já está alimentando as nossas redes com os conteúdos. Mas isso, inclusive, calculando todos os percursos e necessários que geram percalços na aquisição dos equipamentos, etc. Mas nós já conseguimos avançar muito nesse sentido. Subir não só para o YouTube, né, mas também para a BTU Play, né? Exato. Que agora vocês vão ter ali a sua faixa ali, né, para poder subir o conteúdo e a gente poder, né, baixar para exibir nas nossas emissoras, né? A gente está aqui na própria TV UNES mesmo, nós vamos estrear muito em breve uma faixa universitária com programa só das associadas, para que a gente possa exatamente compartilhar, fortalecer e criar essa unidade, né? Porque nós temos emissoras de todo o país, né? Desde de Roraima até o Rio Grande do Sul. Então a gente contar com uma produção dessa, de uma região tão rica culturalmente como é a Bahia como um todo, né? Mas também o sul da Bahia, né? É muito importante, a gente conta muito com a programação de vocês para fazer parte. Mas aí... Não, perfeito, Francisco. Até te cortar, chamar a atenção que a gente fala tanto de comunicação pública e eu estou aqui cometendo o pecado de dizer que vou subir para o YouTube privado. Mas a ideia é a gente trabalhar nessa unidade na diversidade. Exatamente, não. A gente tem que subir mesmo, a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente puder usar. Né? Independente se o ambiente é público ou privado, mas a produção e o interesse é do interesse do público, né? Que na verdade é um debate também, que a gente até queria ouvir a sua opinião, que a gente precisa fazer no Brasil hoje, o que é comunicação pública? O que é a comunicação de interesse público? O que é o campo público da comunicação? Porque nós temos um problema que às vezes muitos gestores, né, políticos entendem comunicação pública aquela que é produzida exclusivamente pelo governo. As TVs legislativas, as TVs de universidades federais ou estaduais, mas existe uma outra grande, né, gama de produtores, inclusive coloco aqui também as TVs comunitárias, né, que são emissoras que produzem um conteúdo diferente do privado, com interesse diferente do privado, mas que a gente acaba caindo nessa questão ideológica, né? Perfeito, concordo plenamente. Eu penso que, de modo geral, a comunicação pública é aquela com uma pluralidade de interesses na sua programação, de conteúdo, sem interesse comercial, na perspectiva de arrecadar fundos para a emissora, para a produção, porque quando tem esse interesse comercial, você passa a ser mediado pelo mercado, pelo anunciante. O anunciante é o patrão. Desprovido dessa perspectiva
e produzindo e ouvindo as mais variadas fontes com essa pluralidade, pensando o interesse público mais variado, seja comunitário, universitário, gerido por governos, é uma comunicação pública, né? Ela deixa de ser pública para além do comercial quando voltada somente para a divulgação institucional de determinado órgão, de determinado governo, de determinado grupo político. Isso não é comunicação Exatamente. pública, é uma comunicação governamental. Mas, por outro lado, Francisco, eu penso que propositalmente a gente tem algumas vezes esse debate colocado, principalmente pelos agentes das emissoras comerciais que tentam passar por públicas, tentam passar por diversas, tentam passar como voltada para o interesse público, Sim. mas fazendo campanha do banco X, do banco Y, da empresa de telefonia X, Y, com tendência a editor, o editorial pautado por um determinado grupo político, mas tudo de forma muito subjetiva, e a gente acaba, a população de modo geral, acaba não tendo um letramento midiático, né, para compreender essas nuances. E aí, quando eles fazem a crítica dos canais públicos, universitários, eles fazem justamente não por desconhecimento, mas para provocar a crise desses canais que potencializariam, como eu iniciei dizendo, a nossa democracia, a nossa emancipação enquanto cidadão. Richard, muito obrigado pela sua participação. Eu gostei demais, prazer te conhecer, não te conhecia, né? Ainda não presencialmente, né? Mas já te conhecemos virtualmente. Será um prazer recebê-lo aqui na TV Unesp ou na BTU quando a gente puder. Já faço o convite para você participar do fórum com a gente da BTU lá em Vitória, em setembro. Presente, né? Estarei presente. Ótimo, para você contar um pouco mais dessa experiência, compartilhar mais essa sua luta que você está tendo aí, porque é realmente sempre uma luta, e também contar com o apoio da BTU. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme receber você aqui. Francisco, para mim me honra muito essa possibilidade. No momento que a gente tem várias crenças, e crenças, eu digo, no mundo, né, polarizado, eu confesso que eu sou devoto da comunicação pública, eu sou alguém devoto da comunicação para a emancipação e coloco a minha perspectiva na comunicação, principalmente na comunicação universitária, no âmbito do fortalecimento da educação em nosso país. Seja ela radiofônica, seja ela televisiva, eu creio que é por aí que a gente vai capilarizar a possibilidade educacional no país. Então, para mim é uma honra estar aqui com você. Queria também acabar fazendo uma propaganda. Eu estou com um novo livro saindo em breve, chamado Comunicação em Disputa, a luta pelo imaginário da América Latina na era Trump, onde eu vou analisar tanto o primeiro mandato do Trump, como agora o segundo, onde ele é mais enfático nessa articulação, principalmente com os empresários das Big Techs, né, para criar um imaginário ou um imaginário dependente e colonizado aqui em relação à América Latina. Isso vai perpassar o que a gente está falando dos canais comerciais, dos grandes grupos de mídia e tudo mais. Eu espero ter a oportunidade de fazer esse debate e levar também o lançamento desse livro para o nosso encontro da BTU. No final das contas, a minha perspectiva é provocar a reflexão crítica sobre a possibilidade da comunicação e da construção do imaginário. É isso, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, o Richard. E aí vou até avançar um pouquinho. Dentro do site da BTU, nós temos um blog onde as produções, né, dos nossos gestores, dos nossos associados, a gente disponibiliza ali. Então a gente vai colocar ali um link para o seu livro, porque é um debate importante, tem tudo a ver com a nossa demanda, a nossa luta, né?
Então eu vou pedir que a Dani, que é a nossa assessora de imprensa, vai entrar em contato com você para fazer todos esses detalhes aí para a gente poder divulgar o livro também no site da BTU, porque para nós é muito importante. Te agradeço, meu irmão. Satisfação. O prazer foi meu. Muito obrigado. Até a próxima. Espero te conhecer lá em Vitória. Vamos Forte abraço. sim. Abração. Obrigado. E você continue com a gente. Até o próximo programa. Somos a BTU. Até lá.